Este é Jesus, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Enquanto Jesus estava na terra, ele ensinou a todos acerca do amor de Deus e curou muitos de suas doenças. Jesus fez muitos milagres, como acalmar tempestades e até mesmo ressuscitar mortos. Mas os líderes dos judeus e os mestres não gostavam do que Jesus estava fazendo, nem dele dizer que era o Filho de Deus. Então, eles fizeram um plano para prendê-lo e se livrar dele de uma vez por todas. Judas, um dos discípulos de Jesus, concordou em trair Jesus e entregá-lo aos líderes religiosos por uma certa quantia de dinheiro. Jesus estava no jardim orando e Judas mostrou qual dos homens era Jesus. Jesus foi preso e foi levado aos juízes da terra para que eles pudessem decidir o que fazer com ele. Jesus foi posto diante do mais alto conselho e eles perguntaram se ele era o Messias, o Salvador dos judeus. Eles perguntaram se ele estava dizendo que era o Filho de Deus. Vocês dizem que eu sou. Então o conselho ficou furioso e mostrou que Jesus era culpado porque estava dizendo isso e que merecia morrer. Então eles levaram Jesus perante o imperador romano Pilatos. E ele ouviu o caso de Jesus. Pilatos não achava que Jesus era culpado. Mas as pessoas não achavam que Jesus era inocente. Mas Pilatos não queria punir Jesus, queria soltá-lo. A multidão continuou gritando mais e mais: crucifique ele, nós queremos ele morto. Por causa da pressão da multidão, Pilatos entregou Jesus para os soldados romanos para ser crucificado. Jesus foi ferido, cuspido e maltratado. As roupas dele foram rasgadas e tiradas, e uma coroa feita de espinhos foi colocada para furar a cabeça dele. Enquanto ele apanhava tanto, nem em pé conseguia ficar. Então ele foi obrigado a carregar a sua própria cruz por um caminho tão longo, e ele precisou ser ajudado, pois não conseguia carregar sozinho. Quando Jesus chegou ao lugar onde ia ser morto, crucificado, chamado de caveira, os soldados pregaram Jesus na cruz e esperaram ele morrer, com pregos nos pés e nas mãos. Enquanto Jesus estava preso e pendurado na cruz, muitas pessoas gritavam para ele: se você é mesmo Filho de Deus, salve você mesmo, desça da cruz. Mas Jesus sabia que tinha que morrer para perdoar os nossos pecados, o pecado também do seu povo. Ao meio-dia, as trevas cobriram toda a terra. 3 horas depois, Jesus deu seu último suspiro e finalmente morreu. Naquele momento, a cortina da igreja, do templo, que separava o lugar santo do Santíssimo, se rasgou também. Um soldado romano, assistindo tudo isso, disse: esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, um homem justo chamado José veio, pegou o corpo de Jesus e colocou numa tumba. 3 dias se passaram e parecia que não ia haver mais esperança. Mas, bem cedo, no domingo de manhã, as mulheres amigas de Jesus foram visitar o corpo e descobriram que a tumba dele estava vazia e que ele não estava lá. Não tenha medo, disse o anjo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Naquele momento, as mulheres pensaram e se lembraram que Jesus tinha dito que iria ressuscitar ao 3º dia. Então, elas correram para contar aos amigos de Jesus, aos discípulos, e o que elas tinham visto e ouvido. Depois de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos e para muitos outros e mostrou a eles que estava vivo e que estava bem, que tinha ressuscitado. Ele ensinou a eles que o que ele fez era o único meio para que eles pudessem ser salvos, perdoados dos seus pecados e para estarem em paz com Deus novamente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para nos salvar. O pecado é como uma doença que nos afasta do Papai do Céu. Assim como o coronavírus afasta a gente das pessoas, o pecado também nos afasta de Deus. Mas Jesus não quer que a gente morra. Jesus nos ama tanto que escolheu morrer no nosso lugar para que a gente não morra. O pecado mata. O pecado é como uma doença. Assim como o coronavírus nos afasta das pessoas, o pecado também nos afasta de Deus e nos destrói, até nos levar à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida por meio de Jesus, o seu Filho amado. O Papai do Céu nos ama, mas ele odeia o pecado. E o pecado merece ser castigado, porque o pecado nos deixa feio, sujo. Mas Jesus, o seu sangue precioso, o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Se nós confiarmos no sacrifício dele por nós, no sangue que ele derramou na cruz, a Bíblia diz
que se nós confiarmos nele e acreditarmos no nosso coraçãozinho que ele é o Filho de Deus, que ele morreu pelos nossos pecados, os nossos pecados são perdoados e nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos ter o nosso coraçãozinho limpo de todo o pecado. E o que é pecado, tia? Pecado é tudo aquilo que a gente faz que deixa o coração do Papai do Céu triste. Mentira, desobediência, rebeldia, inveja, orgulho, confusão, tanta coisa ruim. Tudo que é de ruim no mundo tem origem no pecado. Mas Jesus quer nos limpar de todo o pecado, quer lavar o nosso coraçãozinho e nos fazer filhos de Deus, se nós confiarmos no seu amor por nós. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a sujeira, de toda a imundícia, de toda a injustiça do pecado e nos fazer limpos, brancos, como a neve. Jesus coloca a sua perfeição em nós, a sua justiça em nós, a sua santidade em nós, quando nós o aceitamos no nosso coraçãozinho e recebemos ele como nosso Salvador. Você já convidou Jesus para ser seu Salvador? Você já deixou ele entrar no seu coraçãozinho? Você já se tornou também um filho de Deus? Você já convidou Jesus para morar no seu coraçãozinho? Você tem certeza que Jesus já perdoou os seus pecados? Já limpou o seu coraçãozinho? Você tem certeza de que o seu coraçãozinho agora é a casa que Jesus pode morar? Você tem certeza de que Ele é o seu Salvador? Se não, se ainda você não tem essa certeza, eu quero lhe convidar para orar comigo agora. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te convido para entrar no meu coraçãozinho. Perdoa os meus pecados, limpa todo o meu ser e me faz agora filho de Deus. Eu confio em você, Jesus. Eu confio no seu amor por mim e no que o Senhor fez por mim naquela cruz. Eu te convido para entrar no meu coraçãozinho e ser o meu Salvador e me limpar de todo o pecado e me fazer filho de Deus. Eu te agradeço pelo que o Senhor fez por mim. Eu te amo e creio no teu sacrifício, na tua morte naquela cruz, por amor a mim. Eu te amo, Jesus. Venha morar no meu coração. Eu te recebo e te aceito. Em teu nome eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe vocês, meus amores. Que o Espírito Santo fale ao coraçãozinho de vocês. Essa foi a nossa história de hoje e essa foi a história de Jesus. E o mais importante, o nosso amigo Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, não está morto. Ele ressuscitou, subiu para o céu e ele vai voltar para nos levar com ele. Então, já recebeu Jesus no seu coraçãozinho? Então é hora de falar para outras pessoas que Jesus também ama elas e tem um plano especial para a vida delas e quer perdoá-las de